Olá, está no ar mais o Contabilidade em Foco, um oferecimento da Fortes Informática, da Aspec Informática, com o apoio institucional da Associação Comercial do Pará e do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado do Pará. E no programa de hoje falaremos sobre contabilidade e o aquecimento global. O mundo inteiro tem se preocupado com as mudanças climáticas e o aquecimento global. Tanto que anualmente acontece uma reunião onde vários países participam, a Conferência do Clima, que este ano estará acontecendo de 26 de novembro a 7 de dezembro em Doha, Catar. A discussão dessa conferência é exatamente fazer com que esses países assumam compromissos de responsabilidade ambiental e gerem protocolos, como por exemplo o protocolo de Kyoto, onde eles vão trabalhar o seu desenvolvimento, os seus processos produtivos dentro de limites para que reduzam a emissão de gases de efeito estufa. E o Brasil, Fernando, você sabia, ele tem sido destaque nessa conferência, tanto pelo fato de assumir posições mais voltadas para a realidade, como assumir também limites, compromissos de redução desses gases de efeito estufa. Você sabia disso? Eu tomei conhecimento, Leila, e é interessante que o Brasil ele cria até um modelo de mensuração desse problema climático nesse quesito. De que forma? Hoje, por uma pesquisa da USP, é possível inclusive compreender quanto que cada cidadão tem que pagar por essa conta. Que conta é essa? O aquecimento global, a forma como o nosso planeta está sendo prejudicado hoje. E essa metodologia ela ganha muito destaque, a qual foi dado o nome de Balanço Contábil das Nações. Inclusive, ela serve de base para algumas ações que o Brasil toma agora. Já foi reconhecido esse projeto, esse modelo no mundo inteiro, amplamente conhecido, infelizmente aqui no Brasil não tão conhecido assim. E isso faz com que haja subsídio principalmente para os países emergentes, que hoje também tem essa preocupação climática. Esses países compostos pelo próprio Brasil, a África do Sul, a Índia e a China, que formam um grupo chamado de BASIC, que acabam opinando também nessas reuniões anuais sobre as questões climáticas. Então, o Brasil tem seu papel de importância, não somente como um país que tenta, não sei se muito rápido ou tão devagar assim, a gente vai ver na nossa entrevista, mas que acaba por tentar. Só isso já faz com que a gente ganhe um destaque em relação a vários países no mundo com a questão da emissão dos gases que são prejudiciais ao nosso meio ambiente e que são os principais responsáveis pelo aquecimento global. Exatamente. E essa metodologia, ela se preocupa em mensurar esse impacto gerado pelo aquecimento global e por essas mudanças climáticas e evidenciar isso num balanço, num relatório contábil, onde a leitura desse relatório ela é bem fácil, de fácil entendimento, e a sociedade consegue acompanhar. E o Brasil, mais uma vez, destaque, porque o Brasil ele ainda tem vamos dizer assim, um ativo ambiental muito valoroso, Ele consegue se destacar por conta ainda das florestas, do manancial de água potável, da biodiversidade. Então, nessa metodologia, todos esses quesitos, eles se sobressaem. Eles são ressaltados, enfatizados, gerando um superávit ambiental. Então, hoje, atualmente, por essa metodologia, o Brasil também é destaque, comparando com outros países que já não têm mais florestas, já não tem mais água potável, já foi tudo desmatado, a fauna e a flora totalmente destruída, e esses países eles apresentam um passivo ambiental, porque não tem mais um ativo ambiental maior do que um passivo ambiental, e aí gera um déficit ambiental por conta desse passivo elevado. E o Brasil não.
o Brasil ele ainda consegue se superar e apresentar um superávit ambiental. E a preocupação dos pesquisadores da USP é exatamente essa, Fernando, é aproveitar que ainda estamos nessa situação para reverter esse quadro e adotar novos procedimentos e condutas socioambientais responsáveis. Então, os processos produtivos que foram trabalhados até então por esses países não servem para ser adotados aqui no Brasil. E é uma coisa interessante também, que merece destaque, é que essa metodologia, ela também pode ser aplicada pelos estados, né? Não só pelos países. Então já tem o balanço contábil das nações, onde o Brasil é destaque, porque apresenta um ativo ambiental bem superior aos outros países, mas nós temos também para os estados, está sendo construído. Então, a preocupação agora dos pesquisadores da USP, e que nesse grupo está o professor Roberto Kassai, que será o nosso entrevistado hoje do programa, a preocupação dele é exatamente essa, é fazer com que os estados do Brasil verifiquem como é que está o seu passivo e seu ativo ambiental, né, por meio dessa metodologia. E o Pará supera, sai na frente, né? Ele tem ainda por conta da quantidade de água, biodiversidade, né, e também da floresta, o Pará ele está em destaque com relação aos outros países, aos outros estados como o Sul e o Sudeste. O que é interessante nesse contexto todo é o papel do Brasil, né? Não somente com o novo método, né, o Balanço Contábil das Nações, mas com a própria preocupação dele em torno dessa conferência que é feita anualmente. Sim. Porque olha só o que acontece. Uma frente fria que às vezes vem para o nosso país, muitas vezes ela não é provocada apenas pela questão climática, mas sim um fenômeno que afetou o clima, que foi provocado no restante do mundo e que afeta o Brasil. A gente teve aquelas enchentes que foram catástrofe no Rio de Janeiro, comumente nos estados do Centro-Sul, a gente vê que tem muita enchente, alagamento, né? A gente vê que também nos outros países isso acaba acontecendo, né? Isso talvez seja a causa, e aí tem esses vários estudos dos tsunamis, desastres naturais, derramamento de óleo, enfim, tudo isso tem sido amplamente discutido e o Brasil está lá cobrando isso. Por quê? Porque, de certa forma, afeta um país que tem esse superávit ambiental. Então, é legal esse papel do Brasil de cobrar, de discutir e de ter voz ativa, né? Então, a gente acaba num contexto global, tendo uma voz ativa e de força ligada a esse aspecto ambiental. Então, temos tantos problemas, né? A gente tem a corrupção, tem tantos aspectos, mas se esse é um aspecto positivo, a gente deve explorar isso de forma a, inclusive, nos inserir ainda mais nesse contexto global. Então, acho que o papel do Brasil, o Brasil está de parabéns nesse sentido e espero que aqui, dentro do país, cada estado consiga adotar. Temos aqui o Pará, né? Com tantos problemas ambientais ainda, né? Temos uma construção de uma hidrelétrica que está causando muita polêmica. Isso com certeza vai trazer um indicador interessante para esse balanço estadual, né, ambiental. Então, acho que deve ser discutido, deve ser convocadas as autoridades, as pessoas ligadas ao meio, quem entende do assunto, para que haja uma contribuição para essa melhoria. Porque, no final das contas, quem vai ser beneficiado com isso é a população e a sociedade, né? Porque hoje o telespectador pode se perguntar, quanto é que eu vou pagar dessa conta toda, desse passivo ambiental, quanto é que vai ser do meu bolso, né? Acho que a maioria da população não sabe. E isso é um valor que, com certeza, ele vai ser desembolsado em um momento oportuno. Porque hoje, como está, as dificuldades tendem a se aumentar nessa questão climática, nessa questão global. Então, alguém vai ter que pagar a conta, somos nós. Então, a gente tem que ficar preocupados com isso realmente, ficar inteirado sobre o assunto. Exatamente, Fernando. E para saber um pouquinho mais sobre o tema e conhecer também sobre o Balanço Contábil das Nações, vejam no próximo bloco a entrevista com o professor Roberto Kassai, titular da USP, que desenvolveu e faz parte do grupo que divulga essa metodologia de mensuração e evidenciação dos impactos globais e das mudanças climáticas. Nós temos as melhores soluções em gestão empresarial e automação contábil para o sucesso da sua empresa. Este é o nosso compromisso. Fortes Informática, criando soluções.
Ligue 0800 724 1110 ou acesse www.fortesinformatica.com.br. A qualidade de nossos produtos, aliados à permanente atualização, torna a Aspec uma das maiores empresas de informática, com soluções voltadas para o setor público do Norte e Nordeste. Com sede em Fortaleza, Ceará, estamos presentes em mais de 6 estados: Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. E de volta com o Contabilidade em Foco, estamos recebendo o professor Dr. José Roberto Kassai, professor da FEA USP São Paulo. Professor Kassai, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer tê-lo aqui conosco e eu gostaria de aproveitar para o senhor esclarecer aqui para os nossos telespectadores o que é o balanço contábil das nações. Ah, sim, eu agradeço a oportunidade. O Balanço Contábil das Nações é um trabalho que nós fizemos na Universidade de São Paulo. Começamos em 2005 e o primeiro trabalho foi divulgado em 2008. E coincidentemente ele recebeu vários prêmios, né? Nós fomos convidados para fazer a abertura desse trabalho na Câmara Americana, na Anshan, junto com o ministro Unger, né? Mangabeira, né? Num tema que era justamente sobre a Amazônia. Então, o que é o balanço contábil das nações? Ele é um balanço contábil, assim como nós fazemos para as empresas, né? Ativo, passivo, patrimônio líquido, só que de países. Então, nós já tivemos a oportunidade de fazer o trabalho para os principais países, nós fizemos o balanço consolidado do planeta, né? E concluímos recentemente uma pesquisa do Brasil e todos os seus estados. Olha que interessante, né? Então, o balanço contábil, ele retrata a riqueza ambiental desses países? Exatamente. Não só ambiental, mas a riqueza econômica, social, cultural, governança e, basicamente, a parte do meio ambiente também. Nossa, inclusive o meio ambiente está inserido. E ele consegue retratar, evidenciar o impacto ocasionado pelas mudanças climáticas? Ah, sim. Esse balanço foi preparado especialmente nos cenários de mudanças climáticas. O que nós fizemos? É uma equipe grande, hoje nós temos quase 50 pessoas, pesquisadores. Então, além de contadores, economistas, administradores, nós temos biólogos, físicos, químicos, jornalistas, agrônomos, né? E o modelo, já pode falar do modelo, né? E o modelo é relativamente simples. Para quem conhece contabilidade, é ativo, passivo e patrimônio líquido, né? O ativo, ele é avaliado da seguinte forma: é avaliado pelo PIB per capita, paridade de poder de compra, e nós calculamos a depreciação com base no consumo de energia em tonelada equivalente de petróleo, né? Depois vocês podem ter acesso ao artigo, né? Tem toda a metodologia explicada. O patrimônio líquido, que representa a riqueza de uma empresa, nós calculamos dos países pelo saldo residual de carbono convertido pelo custo de captura do CO2, que é divulgado pela ONU. Como que nós calculamos esse saldo residual? Nós projetamos isso para meados do século. O que vai ter valor econômico nos cenários de mudanças climáticas? São florestas, água, solo, o meio ambiente de qualidade. Então, nós calculamos para cada país quanto cada país tem de estrutura de floresta, de biomassa que absorve CO2. E depois nós calculamos também quanto cada um desses países vai emitir de CO2 até 2050, em uma composição de 16 cenários. Então, desmatamento, queimadas, uso de tecnologia para absorção de CO2, cumprimento ou não de protocolo, né? E o resultado que nós apresentamos foi o resultado médio. E o passivo, como a contabilidade, o ativo bate com o passivo, o lado dos direitos do balanço, o passivo nós apuramos por diferença.
E nesse contexto, ele representa o verdadeiro passivo ambiental. Quer dizer, não só aquele passivo relativo a uma multa ambiental, mas ele compreende a externalidade não só econômica, mas social e ambiental. Nossa, muito interessante, professor Kassai, e a gente percebe que é uma pesquisa consistente, né? Que ela vem trazendo o conhecimento, o arcabouço contábil referente às questões climáticas e ambientais, né? A aplicação da contabilidade na mensuração desses impactos e na evidenciação, no registro e na evidenciação, né? E, de acordo com essa pesquisa, como é que está o mundo, né? Considerando essa metodologia aí de registro e evidenciação dessas mudanças, desses impactos ambientais? Então, esse é o resultado que vocês estão vendo. Primeiramente, aqui em valores totais. Então, nós temos o balanço do mundo, olha, o PIB mundial está em verde, né? É o ativo, está em torno de 50 trilhões de dólares. Tirando a depreciação ambiental, baixa para 40. Nós temos um passivo de 56, ou seja, um passivo maior do que o ativo, então dá um patrimônio líquido negativo de 15 trilhões de dólares. Ou seja, projetando isso para 2050, o planeta está falido. Obviamente, nós não vamos deixar que isso aconteça. E olha para o Brasil. O Brasil é a bola. Por que o Brasil é a bola da vez? Porque o Brasil, olha, tem quase 1,8 trilhões de dólares de ativo, o passivo de 1.259, e nós temos um patrimônio líquido superavitário de 500 bilhões de dólares. Então, o Brasil é o único país que tem esse superávit, basicamente por causa da floresta amazônica. Porque o Brasil, de acordo com essa conta, ele está superavitário, está com resultado positivo. E o Pará, já que a floresta do Pará também ele tem um pouquinho da floresta amazônica, né? Nós temos aqui a Amazônia Legal. O Pará tem contribuído nesse resultado positivo, professor Kassai? Olha o desmembramento do Brasil. Aquele 500 bilhões de dólares de superávit brasileiro, na verdade, olha, se concentram basicamente na Amazônia, que representa 40% sozinho, e em segundo lugar o Pará. Depois um pouquinho Roraima, Acre e Amapá. Então, esse superávit que o mundo está de olho, na verdade, está aqui na região norte. Olha onde eu moro, lá em São Paulo, né? Está tudo negativo. Olha o Mato Grosso projetando para 2050, eles estão desmatando demais lá. Né? São Paulo, Paraná, Minas Gerais, é tudo negativo. Então, na verdade, essa riqueza ambiental que o mundo está de olho, na verdade, está aqui. Na Amazônia e, em segundo lugar, no estado do Pará. De acordo aqui com o que foi contabilizado, ele acaba ficando no segundo lugar, ou seja, tem uma responsabilidade muito grande em estar revertendo essa história. Falar em reverter a história seria, então, aproveitar essas informações, pegar esse balanço contábil das nações, analisá-lo e construir propostas de políticas públicas? Exatamente. Como vai ser feito, eu não sei. Eu sou contador. Né? Mas se o Brasil fosse uma empresa e nós estivéssemos analisando esse balanço, então diríamos que as filiais lucrativas, que nós temos esse estoque potencial de riqueza, a floresta amazônica, basicamente, e o estado do Pará, que é muito grande em riqueza. Se a gente olhar só no aspecto econômico, a riqueza está no sul e na região sudeste, principalmente. Né? E se a gente inverter de ponta cabeça esse mapa, na verdade, mostra a riqueza ambiental, social e econômica. Então, no balanço do Pará, nós temos lá um PIB, nós temos um goodwill, que a gente chama na contabilidade de intangível, muito grande. Esse intangível é maior do que o PIB econômico atual. O que teria que ser feito? Vocês do Pará teriam que transformar esse intangível em riqueza social, cultural e principalmente econômica. Ou seja, teria que trazer mais qualidade de vida para as pessoas daqui, mas manter a floresta principalmente. Né? Só que de uma forma diferente de como nós fizemos em São Paulo, no Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Né? Então, como eu deixo essa pergunta para vocês, né? E que talvez sirva de modelo para o restante do mundo. Mas ainda
está escrevendo uma outra história, né? Não só para o Estado, mas também tentando resgatar e recuperar toda essa degradação que até hoje foi acontecendo, crescendo e aumentando nesses outros estados e, de repente, também a contribuição para o mundo. Professor Kassai, parabéns pela pesquisa, realmente é mais uma informação, mais um referencial para a gente estar aí combatendo e trabalhando em prol da preservação ambiental. E como está a divulgação, a disseminação desse trabalho, né, dessa metodologia de elaboração de balanço, de mensuração de impacto ambiental dentro da classe contábil? Então, esse trabalho, por incrível que pareça, ele foi mais divulgado fora do país do que na própria classe contábil. Porque as primeiras divulgações que nós fizemos em 2008, as entidades achavam que não era contabilidade, porque incluía energia, incluía absorção de CO2, né? Então foi difícil a gente conseguir publicar o primeiro artigo. Nos congressos de contabilidade, o primeiro foi rejeitado, né? Porque não se enquadrava em contabilidade. Hoje não, hoje já tem uma aceitação muito grande. O que eu acho é o seguinte: tem uma frase que foi dita numa reunião pelo professor Jacques Markovitch, ex-reitor da Universidade de São Paulo. Atualmente ele mora na Suíça e no Brasil. Ele interrompeu uma reunião nossa de contabilidade e fez a seguinte frase: se não houver uma ação da contabilidade que fala uma linguagem de finanças, que é a única linguagem que os mercados entendem, de nada adianta a retórica dos ambientalistas, socialistas, economistas para a resolução dos problemas de mudanças climáticas globais. Por quê? Porque a linguagem econômica é muito forte. É o verdadeiro papel da contabilidade. A ciência contábil, ela é uma ciência multidisciplinar. O contador ou contabilista, ele elabora os relatórios contábeis, mas ele não entende nada de física, de química, de psicologia. No entanto, ele monta um balanço de uma Petrobras, de uma química, e ele transforma tudo isso numa linguagem única, num denominador comum monetário. Né? Então, essa é a grande vantagem que os outros profissionais não têm. Né? E a resolução desse problema ele tem que ser concomitantemente, não só apenas social, ambiental, de recurso, mas também econômica. Exatamente. Então, e essa proposta ela está contemplada dentro do Balanço Contábil das Nações. Está. Então, nós já temos esses balanços, nós temos o balanço do Estado do Pará. Agora, como divulgar isso? A palavra contabilidade ela vem da palavra contar. E de acordo com o dicionário Aurélio, tem 3 significados. No sentido de contar, de mensurar, no sentido de contar uma história, de comunicação. E aí nós somos muito ruins, né? O contador não sabe divulgar, né? Então nós precisaríamos melhorar. E o terceiro seria contar no sentido de contar com alguém, de responsabilidade, de envolvimento. Então, olha só, nós das ciências contábeis, a gente é bom no primeiro só. Então, teria que divulgar. Agora, como que resolve um problema? Olha especificamente no estado do Pará. Ele tem aí pelo menos 20% do superávit brasileiro. O Brasil é o único país que tem esse superávit ambiental. Então, digamos, para construir uma primeira potência econômica no futuro, ambiental, social, o Brasil é o único país que, teoricamente, teria facilidade. Imagine os Estados Unidos, um Japão, uma Alemanha, desmontar toda aquela estrutura de capitalismo, de produção, de consumo exagerado, de consumo elevado de energia, para uma parte mais sustentável. É muito difícil. No Brasil, como nós temos muita pobreza, é possível construir e idealizar um crescimento diferente, um crescimento que respeite o meio ambiente, com práticas sociais mais justas, né? Agora, como fazer isso? Eu não sei como. Nós teremos que buscar os verdadeiros atores, né? Quer sejam os empreendedores nas indústrias que vão produzir soluções em escala, as igrejas para tentar ajudar um pouco, melhorar, a sociedade civil no sentido de mudar os valores, hábitos de consumo, e principalmente a classe política, que são eles que têm habilidade para fazer a articulação.
Bom, então isso demonstra que realmente precisamos de um esforço, né, conjunto, que todos devem estar participando, né, desse processo, devem estar contribuindo e se preparando para promover mudanças, né? E a contabilidade funciona como pano de fundo, trazendo as informações para a tomada de decisão, que é o objetivo principal das ciências contábeis, não é isso, professor Kassai? Exatamente. Então, segundo o professor Markovits, tem o professor Hiroki Shimizu, da Universidade de Tóquio, que nós participamos de um evento. Então, o século XXI, na verdade, é o momento da ação, não é mais, já passou a fase da idealização. Então, é uma ação que exige esforços conjuntos. Então, membros do governo têm que atuar na articulação política, os cientistas têm que articular na busca de verdades, de tecnologia, de novos conhecimentos. As empresas, que na verdade, na nossa opinião, são os grandes atores que vão concretizar, né, essas ações. E as empresas jamais vão deixar de ter o foco na busca de resultados, né? As igrejas, que eu comentei, que ajuda nos valores, e a própria sociedade civil nos seus valores em busca da felicidade. Nossa, então, na verdade, nós temos aí todo esse estudo, todas essas informações, e isso aí é só o início, né? O início, e esse trabalho todo, ele não pode ficar estagnado, tem que ser dado continuidade, e esse é o começo, quem sabe, de um novo tempo, né? Uma nova mudança. E, professor Kassai, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação no programa. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco e esperamos contar, né, com você em outras oportunidades. Eu que agradeço. Parabenizo o programa, né, Contabilidade em Foco. Acho que é uma iniciativa louvável. Acho que já faz parte das ações necessárias, né? E eu gostaria de finalizar com uma frase do Fábio Barbosa. Ele era presidente do Santander, agora está no grupo da Editora Abril. Ele diz o seguinte: podemos não ter deixado um planeta melhor para os nossos filhos, mas certamente deixamos filhos melhores para o nosso planeta. Eu tenho um filho de 15 anos, e vocês também estão vendo essa garotada aí, a geração Y, Z, né? Eles são impacientes, mas têm uma capacidade, eles são diferentes. Então, na verdade, são eles que vão conseguir achar uma solução, né, e construir um mundo melhor, com um nível de qualidade de vida elevado para todos. Obrigado. Nós temos as melhores soluções em gestão empresarial e automação contábil para o sucesso da sua empresa. Este é o nosso compromisso. Fortes Informática, criando soluções. Ligue 0800 724 1110 ou acesse www.fortesinformatica.com.br. A qualidade de nossos produtos, aliados à permanente atualização, torna a Aspec uma das maiores empresas de informática, com soluções voltadas para o setor público do Norte e Nordeste. Com sede em Fortaleza, Ceará, estamos presentes em mais de 6 estados: Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. Lena, importante as palavras do Dr. Roberto Kassai, né, professor da USP, que trouxe essa entrevista brilhante sobre o balanço contábil das nações, mas a gente ainda tem muita coisa a discutir sobre a contabilidade, né? Então, a gente sabe que esse documento ele pode ser de grande importância para uma política pública, mas talvez hoje o gestor, até o desenvolvimento, ele traga uma dificuldade. Mas aí é o papel da contabilidade, como sempre, né? Informação para tomada de decisão. É isso mesmo, Fernando. O professor Dr. Roberto Kassai colocou muito bem a utilidade desse instrumento de tomada de decisão, né? Esse relatório contábil, né? Porque é um demonstrativo contábil onde traduz
né, possui uma metodologia de mensurar, registrar e evidenciar, né, as mudanças, né, os impactos ambientais e como está o passivo ambiental dessas regiões, ou estado ou país. Né, porque ele é um relatório contábil, ele conseguiu trabalhar o PIB, o Produto Interno Bruto, conseguiu trabalhar os estoques de carbono em valor. Né, traduziu essas unidades de medida em valor. Que eram de difícil mensuração, né? Que são de difícil mensuração. E a partir daí ele gerou um relatório, né, onde evidencia, no caso do Pará, como ele mostrou, um superávit ambiental e as principais variáveis que podem ser trabalhadas. Só que esse superávit é um superávit geral, né? Então tem áreas específicas em que não é tão bom assim, né? Exatamente. Tem isso, né? E aí nessas áreas onde ele apresenta fragilidade, né, dificuldades, aí há a necessidade da aplicação de políticas públicas para desenvolver a região, né, e trabalhar ela de forma que essa fragilidade seja superada e não seja mais um item que vai causar um impacto ambiental. Ou seja, ele traz uma informação macro, né, do superávit estadual, mas aí ele também vai trazer uma situação de evidenciar cada item, né, que a gente pode ser destrinchado para tomar as melhores políticas públicas, inclusive de forma até mais individualizada, mais centrada. Né? Então, exatamente. Um outro aspecto que a gente pode estar trabalhando com o balanço contábil das nações é que esse relatório, a gente pode chamar assim, esse demonstrativo contábil, ele serve para análise, né? E aí você vai poder dizer como está realmente hoje, né? Fazer análise preditiva com base, né, na situação de hoje e do passado. Então isso é muito importante porque você consegue tomar decisão em bases sólidas de informação, né? E não no achismo, em algo assim que você supõe que deveria ser assim ou não. Então você já tem a informação preparada de anos anteriores para a tomada de decisão futura, né? Análise preditiva. Isso é muito importante. Até porque uma política pública voltada ao meio ambiente, ela não pode ser detectiva, ela tem que ser preventiva o tempo inteiro, porque se aconteceu, dificilmente se recupera o recurso natural, né? Então tem que haver uma situação prévia de análise, de decisão, inclusive, das melhores ações a serem tomadas. Então, realmente é um documento, é um relatório que vai contribuir muito para a tomada de decisão do gestor público. Aí fica agora o desafio, né? O gestor público saber utilizar esse documento, ser arrojado e buscar essas informações para tomar melhores decisões, que o beneficiado como um todo, com certeza, vai ser o cidadão, né, que busca sempre uma melhoria na sua qualidade de vida. E essa é a preocupação dos pesquisadores da USP, fazer com que esse relatório ele seja amplamente utilizado, não só pelos gestores públicos, mas pela sociedade e os empresários, né? E você vê a aproximação, né, que tem com a contabilidade. É efetivamente contábil, porque são informações para tomada de decisão, que é o objetivo principal das ciências contábeis. Por isso ele recebe o nome de Balanço Contábil das Nações. Não só pelo enfoque contábil que ele trabalha, né, ativo, ele trabalha com os elementos patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido. Ele gera um balanço propriamente dito, mas também o objetivo principal dele, né, que é fornecer essas informações para tomada de decisão. Então, eu sou um investidor, quero investir no estado do Pará, então agora eu vou o quê? Vou olhar o balanço ambiental para saber quais são os aspectos positivos e negativos para fazer esse tipo de investimento. Então, por exemplo, se eu vejo que tudo está muito bem e que o impacto ambiental não é muito grande, ou que esse reflexo para a minha organização não vai ser tão grande, eu vou me sentir interessado em fazer parte daquele meio, daquela região com o meu investimento. Se não for assim, é lógico que eu não vou ingressar nessa região. Exatamente. Então, isso inclusive isso pode ser uma captura de investimentos, até um incentivo justamente a esses investidores que queiram trazer boas ações, boas práticas, bons negócios para a nossa região. Exatamente, é isso aí, Fernando. Contabilidade em Foco está terminando, sempre com o oferecimento da Fortes Informática, da Aspec Informática, com o apoio institucional da Associação Comercial do Pará e do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado do Pará. E não esqueça de nos acompanhar nas mídias sociais, Facebook, YouTube, e encaminhar sugestões e temas para o programa. E até a próxima semana.